Olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo. Me chamo Luísa Ferreira e hoje apresento o trabalho sobre a pandemia de Covid-19 e os desafios da educação brasileira, da disciplina Política e Administração dos Sistemas Educacionais, lecionada pela professora Bárbara Ramalho, da Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalho realizado pelas alunas Ana Luísa Rodrigues, Jennifer Camila, Júlia Oliveira, Luísa Ferreira e Maria Cecília Martins, da turma R do curso de Licenciatura em Pedagogia. Diante da necessidade de se escolher um tema para a realização desse trabalho, pensamos ser de maior relevância aquele que se relaciona com a pandemia de Covid-19, levando em conta os desafios que surgiram para a educação durante esse período. A pandemia de Covid-19 teve início no Brasil em março de 2020 e em 2 anos tivemos mais de 634 mil mortes e mais de 26,8 milhões de casos apenas no Brasil. Diversos setores precisaram se readaptar, inclusive as escolas. A educação é um direito de todos, estando previsto na Constituição Federal, determinado pelo artigo 205, sendo dever do Estado e da família garanti-lo. Todavia, durante a pandemia de Covid-19, esse dever passou a se tornar um desafio quando surgiu a necessidade da transferência do ensino presencial para o ensino remoto. Nesse momento, cada escola passou a definir estratégias para a realização do ensino remoto individualmente, tanto por falta de orientação do Ministério da Educação, quanto por necessidade de respostas rápidas. Desse modo, ao início da pandemia, o desafio principal era o de garantir que todos os alunos tivessem acesso à educação, levando em conta aqueles que não contavam com internet ou outros recursos necessários em casa. Entretanto, estando atualmente em um estágio diferente da pandemia, o desafio se torna outro: a volta das aulas presenciais. Se antes o maior desafio à administração da escola era garantir que todos os alunos tivessem acesso às aulas, hoje é garantir uma volta ao ensino presencial segura, tanto para os alunos quanto para os funcionários. Desse desafio surgem várias outras questões que fazem com que essa tarefa se torne ainda mais difícil para a direção escolar. Tentando coletar informações que possam ajudar na exposição dos desafios atuais, a administração das escolas e do sistema educacional nesse ponto da pandemia, entrevistamos direção, professores e alunos de uma escola pública e uma escola privada da região metropolitana de Belo Horizonte. Participaram da entrevista um total de 4 professores com idades entre 36 e 46 anos, 4 alunos com idades entre 8 e 17 anos e 2 diretoras com idades entre 39 e 44 anos. Entre os 10 participantes, 6 deles são de uma escola pública e 4 são de uma escola privada, mostrando assim os desafios da volta ao presencial a partir de 2 sistemas diferentes. Ao responderem à pergunta "O que você achou do retorno às aulas presenciais?", todos os participantes da rede privada, alunos, professor e direção, marcaram a opção "muito bom". Já na escola pública, conforme o gráfico, apenas a direção marcou a opção "muito bom", enquanto alunos e professores se dividiram nas respostas "mais ou menos", "ruim" e "muito bom". Ao ser perguntado quais as medidas tomadas pela escola para garantir o retorno às aulas presenciais seguro aos alunos e equipe escolar, as respostas mais recebidas foram distanciamento social, uso e troca de máscara, aferição de temperatura dos alunos e equipe escolar e disponibilização de álcool em gel. Percebemos ainda nessas respostas reclamações feitas pelos professores e alunos do sistema público acerca do não cumprimento das medidas de prevenção e da dificuldade da garantia do cumprimento das mesmas. Uma professora disse: "Quando foi aumentando o número de alunos, foi ficando cada vez mais difícil manter os combinados". E um aluno da mesma escola também pontuou que eles pedem aos alunos que troquem as máscaras a cada 2 aulas, mas a maioria não troca. Na pergunta, os alunos, familiares e equipe escolar receberam orientações quanto às medidas de segurança para o retorno das aulas presenciais? As respostas foram sim. Entretanto, as perguntas sobre
Solicitação de comprovante de vacinação dos funcionários e alunos dividiu opiniões. Sobre a solicitação por parte da escola do comprovante de vacinação dos funcionários e dos alunos aptos a se vacinarem, apenas a direção e o professor da rede privada responderam que sim. As duas alunas da rede privada, de 8 e 11 anos, marcaram a opção "não sei" para as perguntas. Ao mesmo tempo, a direção, professores e alunos da escola pública afirmaram que a escola não havia solicitado o comprovante de vacinação. Ao ser perguntado sobre a frequência da testagem dos funcionários, direção e professor da rede privada afirmaram que sim, e direção e 2 professores da rede pública disseram que não. A opção "não sei" foi marcada pelos alunos de ambas as escolas e por um professor da rede pública. Ao ser perguntado sobre a opção do ensino remoto aos alunos que possuem alguma comorbidade e por isso não podem retomar as aulas presenciais, todos da escola privada responderam sim, exceto uma aluna que marcou a opção "não sei". Já na escola pública, todos responderam sim, exceto uma professora que marcou a opção "não". A próxima questão gostaria de saber a frequência com que a equipe escolar tem cumprido as medidas de segurança contra a Covid. A esta pergunta foi marcada a opção "sempre" pela direção e pela maioria dos professores e alunos de ambas as instituições. 2 professores da instituição pública marcaram as opções "às vezes" e "quase sempre", e um aluno marcou a opção "raramente". Em contrapartida, ao ser perguntado sobre a frequência com que os alunos têm cumprido as medidas de segurança, a maioria das respostas foram negativas, sendo a maior parte delas vindas dos próprios alunos e equipe escolar. Apenas uma resposta positiva foi registrada por parte da direção da instituição privada, que marcou a opção "sempre". Ao serem perguntados sobre os casos de alunos e funcionários que testaram positivo para a Covid após o retorno das aulas presenciais e as medidas tomadas pela escola diante dessa situação, apenas 3 pessoas marcaram a opção "sim", indicando a contaminação de algum aluno ou funcionário, e apenas 2 descreveram que as medidas tomadas pela escola foram o isolamento do aluno e dos pais e o afastamento da instituição. Ao final, citamos algumas medidas de segurança em uma tabela e pedimos para que os entrevistados respondessem com que frequência elas são cumpridas no ambiente escolar. O resultado foi o seguinte: na escola privada, todos responderam sempre para a restrição de alunos nas salas de aula, para o distanciamento entre as carteiras, para a disponibilização de álcool em gel e para a correta utilização da máscara por todos os funcionários. Sobre o uso correto da máscara por parte dos alunos, as respostas se dividiram em "sempre" e "às vezes". Na questão sobre a frequência da troca de máscaras, 50% das respostas foram "sempre", e os outros 50% se dividiram entre "quase sempre" e "nunca". Já na escola pública, o cenário se encontra um pouco diferente. Ao ser perguntado sobre a restrição dos alunos nas salas, 2 entrevistados responderam "sempre", 2 responderam "quase sempre", 1 "às vezes" e o último "raramente". Sobre o distanciamento das carteiras e do uso correto da máscara pelos funcionários, 4 responderam "sempre" e 2 "quase sempre". Para a disponibilização do álcool em gel, 5 pessoas responderam "sempre" e apenas uma respondeu "quase sempre". O uso apropriado da máscara pelos alunos também não está em uma das melhores classificações. Apenas 2 responderam "sempre", 3 responderam "quase sempre" e 1 "raramente". E, por fim, sobre a troca de máscaras, 2 disseram que sempre ocorre, 2 que ocorre quase sempre, 1 disse que às vezes e 1 que nunca. Ao final da entrevista, deixamos o espaço para que os entrevistados pudessem acrescentar algo a mais que considerassem importante sobre a temática. Desse modo, alguns comentários foram feitos. O primeiro relato é de uma professora da instituição pública. Ela diz que "infelizmente, a gente começa bem, tentando fazer o certo, mas depois, com as imposições do governo, vai ficando difícil manter tudo em ordem. Aumentou o número de alunos mais do que o desejado devido às circunstâncias, então muita coisa não deu para controlar.
O segundo relato é da diretora da instituição pública. Ela diz que nós, da direção, tentamos ao máximo fazer com que o retorno às aulas presenciais fosse seguro, tanto para nós quanto para os alunos, mas infelizmente não conseguimos controlar a todos da escola e fazer com que eles sigam as regras que colocamos como essenciais para a prevenção da Covid-19. Já no relato de uma aluna da instituição pública, ela diz que na minha escola, a maioria dos alunos não seguem as regras. Juntam as carteiras que deveriam ficar longe uma da outra e tiram a máscara várias vezes para tirar foto dentro da sala. Através dos resultados, foi possível perceber que a maioria das respostas negativas vem dos alunos, de ambas as instituições e dos professores da instituição pública. Desse modo, percebe-se também uma disparidade na administração da volta ao presencial entre as instituições. Ao analisarmos todas as respostas, percebemos que, por vezes, as respostas da direção, tanto da escola pública quanto da privada, parecem mais otimistas que a dos demais participantes. Acreditamos que, por estar à frente da escola, a direção tema revelar que há falhas no sistema pelo qual ela é responsável, uma vez que isto poderia colocar em questão sua capacidade de gestão do sistema educacional. Por isso, tenderiam a apresentar uma visão mais otimista do cenário vivido. Desse modo, a impressão que dá é que a direção de ambas as escolas parece estar satisfeita com as medidas tomadas, mas não parecem saber ao certo se elas estão sendo cumpridas pelos alunos e equipe escolar, sugerindo assim uma falta de comunicação e fiscalização por parte da administração escolar. Por fim, após analisarmos os desafios colocados à administração da escola em um momento de volta ao ensino presencial, em meio à pandemia, refletimos sobre as respostas dadas na entrevista realizada. Assim, podemos chegar à conclusão de que uma alternativa de enfrentamento a esse desafio seria uma maior fiscalização por parte da administração escolar, bem como a busca por alternativas a fim de que haja uma maior conscientização por parte dos alunos e da equipe escolar, e que estes se envolvam e estejam engajados a contribuir para que as medidas de prevenção sejam devidamente cumpridas, visando a garantia de segurança de todos. O grupo agradece a sua atenção e nos colocamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas sobre a pesquisa e sobre a temática do trabalho realizado.